no link de compartilhamento desse documento, tá? A partir de hoje a gente vai trabalhar com modelos preditivos, tá? Começando por regressão linear, que é o modelo preditivo mais simples que existe na literatura, e ele necessita de uma série de conhecimentos estatísticos básicos, tá? Para o entendimento de algumas regras que a gente vai ter que obedecer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender aqui é como trabalhar e interpretar, tá, medidas de correlação. A gente tem basicamente duas medidas de correlação, que é a covariância, tá, e o coeficiente de correlação. Aqui no documento eu coloquei um pouquinho da teoria, tá vendo? Tem umas equações aqui e tudo. Coloquei para ficar registrado aí, mas eu vou explicar aqui embaixo de forma mais prática, tá? Então, tem um arquivo que eu disponibilizei aí, que eu já carreguei aqui para trabalhar, tá? Esse exemplo de regressão, que ele contém um data framezinho aqui, uma tabela com alguns dados para a gente trabalhar aqui, para a gente conseguir entender como é que funcionam essas medidas, tá? Então, eu vou fazer aqui o import dos pacotes, vocês não precisam fazer aí, tá? Eu vou fazendo aqui. Ok. Vai precisar dos gráficos também. Aí eu vou criar um data frame, vou chamar de df, tá? Ele vai ser a leitura daquele arquivozinho lá, que é o exemplo, line, regressão.csv. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Rodou. Então, só dar uma olhada no arquivo aqui embaixo, tá? df. Ele é grande, eu vou colocar df.head para a gente ver só as 5 primeiras linhas, tá? Da tabela. Então, ó, nós temos aqui 4 colunas, tá? Eu coloquei um nome genérico aqui, né, de uma variável y1, y2, que a gente não está interessado por enquanto no contexto, tá? Só na matemática da coisa. Então, a gente tem aqui 4 atributos, tá? y1, y2, y3 e x. E a ideia, tá, de medidas de covariância e de medidas de correlação em geral, tá, é que a gente consiga medir a relação que existe entre pares de atributos, tá? Por exemplo, será que existe alguma relação entre y1 e y2? Ou entre y1 e x, por exemplo, tá? Então, essas medidas de correlação, elas são utilizadas para a gente conseguir identificar de forma matemática, através de um indicador, relações lineares, tá? Aí, para exemplificar aqui, eu vou criar um gráfico de dispersão, scatter, comparar aqui o x, tá, com o y, df.y. Dá uma olhada nesse gráfico. Então, ó, no eixo x eu tenho a variável x, eu vou até colocar aqui um label, tá claro? X-label x. O nosso label vai ser no caso aqui, o y, tá? Então, ó, eu tenho aqui no eixo y a nossa variável y1 e no eixo x a variável x, tá? O gráfico de dispersão, ele mostra a relação que as duas variáveis têm. Dá para perceber aqui um padrão, né? Ó. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y, né? A gente está percebendo que existe um crescimento aqui linear, tá? Esse padrão a gente consegue visualizar se a gente gera um gráfico, tá? Se eu colocar aqui para o y2, x e y2, a gente vai perceber um padrão, só que agora um padrão de descida, né? Ó. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y2, tá? Então, a medida que a gente vai utilizar para determinar qual é o grau de relação linear que existe entre pares de atributos, tá? É o que a gente chama, que eu coloquei aqui em cima, ó, de coeficiente de correlação. Que ele é calculado a partir da covariância. Para não confundir de novo, vou explicar só como é que a gente faz para interpretar coeficiente de correlação, tá? Depois, se você tiver interesse em entender a matemática da coisa, eu coloquei aqui uma breve explicação, mas se você pesquisar também na internet, eu posso postar também o material lá no Info Online, um detalhamento maior disso daqui, tá? Então, a ideia é o seguinte, tá? Vocês estão percebendo, ó, que para y1 existe uma relação de crescimento, né? Quanto maior o x, maior o y1. E se eu comparo o x com o y2, a relação é contrária, tá? Quanto maior o x, menor o y2. Se eu comparar o x com o nosso y3, que é a terceira coluna y que a gente tem no data frame, ó,
A gente não consegue identificar padrão nenhum, tá vendo? Tá bem aleatório. Então, à medida que a gente vai medir, aliás, o indicador que a gente vai utilizar para medir essa relação, tá? Que é o coeficiente de correlação, ele trabalha no intervalo. Cadê? Eu coloquei aqui. A indicação está aqui embaixo. Ele trabalha no intervalo entre 0 e 1. Cadê? Eu não estou achando aqui. Enfim, vamos lá. E a ideia é o seguinte, certo? Se essa medida, tá? Se eu vou comparar o x e o y1, por exemplo. Aqui, x e o y1. Se a medida de correlação ela der próximo de 1, tá? Ela varia entre -1 e 1. Se ela der próximo de 1, significa que existe uma relação positiva forte, que é o caso dessa relação aqui, ó. Quanto maior o x, maior o y1, então a correlação dele, uma correlação entre os dois, é forte e é positiva. E a medida vai dar próximo de 1, tá? Quando eu faço aqui a comparação do x com o y2, a gente tem justamente o contrário, tá? O valor da correlação ele vai dar próximo de -1. Tá? A gente disse que é uma correlação forte, negativa. Ó. Quanto maior o x, menor o y1. E o caso do y3, x com y3, a gente vai ter uma correlação que vai dar próximo de 0. A interpretação desse valor é que x não tem relação linear com y3, tá? Não existe uma relação linear forte. Alguém ligou o microfone e vai fazer uma pergunta? Não, é o Iago. Tudo bem? Até aí? Eu quero saber, tipo, tudo que o senhor vai fazendo aí, ele vai modificando aqui ou não? Ele não tá aparecendo, não? Não tá atualizando, não? Não, aqui não, pelo menos... Eu ia perguntar a mesma coisa. Que eu queria, enquanto eu tá vendo aqui o vídeo, eu queria vendo na parte colaborativa, compartilhada. Pois é, eu compartilhei, eu tava esperando que fosse atualizar no de vocês, não tá atualizando não, né? Tá parado. É, enfim. Vocês vão me acompanhando então aí pelo Colab e depois eu mando o arquivo. A minha tentativa foi frustrada, então. Eu acho que eu teria que compartilhar, permitindo que vocês fizessem alteração, só que isso aí eu teria que pegar o contato de todo mundo, ó, adicionar e-mail por e-mail, isso daria mais trabalho, né? Enfim. Ó, você pode visualizar, pode editar, não, aqui tem outras opções, né? Eu vou compartilhar aqui como podendo editar, tá? Para ver se dá certo, vamos ver aí. Vou mandar pelo WhatsApp. E vou mandar lá pelo Torpedo também para ver se... Para quem não está conseguindo acessar o WhatsApp aí, tá? O link. Testem aí para ver se dá certo agora. Se está atualizando. A mensagem no WhatsApp não chegou. Eu mandei aqui. Chegou, né? Eu mandei lá no grupo, tá? Da disciplina. Chegou. Professor, aqui deu certo. Pelo menos no meu deu. Tá atualizando, né? Então, vamos lá. Tá. Então, ó, para variar, aí no Colab a gente tem... No Colab não, desculpa. No Pandas a gente tem uma função que calcula a correlação para todos os pares. Ó. Basta a gente executar, ó, colocar o nome do dataframe, ponto, cor, C-O-R-R, abre e fecha parênteses, tá? Então, vou colocar assim, ó, df, ponto, cor, abre e fecha parênteses, vou executar aqui, dá Enter. Olha só, a gente tem as medidas de correlação para todos os pares de uma vez só. Tá vendo que na diagonal tem né? Repetido, ó, 1. Por que está aparecendo 1, tá? Porque ele está comparando, inclusive, o atributo com ele mesmo. Qual é a relação que existe entre y1 e y1? É uma relação perfeitamente linear, né? Porque os valores são exatamente iguais, tá? Só que aqui eu tenho os outros pares, ó. y1 e y2, existe uma relação entre os dois, ó. Ela é negativa, isso significa que quando um cresce, o outro cai, tá?
E como está bem próximo de 1, ó, menos 0,89 é uma relação bem forte, tá? Qualquer valor que seja acima de 0,75 ou abaixo de menos 0,75 é uma relação forte, positiva ou negativa, tá? Esse valor está próximo de zero, tá vendo? Então, y1 não tem nenhuma relação linear com y3. Tá? E o y1 tem uma relação muito forte, ó, com x1, e a gente já tinha enxergado isso usando o gráfico de dispersão, não foi? y2 e x, ó, tem uma correlação negativa muito alta também, ó. Por isso que a gente viu lá os pontos descendo, né, quando o x foi crescendo. E assim vai, ó, eu tenho toda a relação aqui de par em par, tá? Tudo bem até aí? Isso aí só vem pra cá quando o senhor aperta pra rodar, né? No play, no caso. É. Pelo menos é para ser, né? Tá acontecendo isso? Eu acho que é mesmo. Beleza. Então, ó, a gente pode verificar esse comportamento aqui, né? Identificar, a gente consegue visualizar a interpretação desses valores criando um gráfico de dispersão, tá? Então, tem uma forma aqui no PLT, tá? Nesse pacote de gráficos que a gente está utilizando, tá? Para a gente criar gráficos numa mesma visualização. Eu vou criar aqui, mas é uma coisa que é opcional, tá? Para a gente vou colocar primeiro aqui para a figura ficar um pouco maior. Vou colocar aqui, acho que 15 por 5 dá certo. Eu vou criar um subplot, tá? A gente chama de subplot. Vai ser uma linha, 3 colunas, que eu vou criar 3 gráficos, eu vou criar o primeiro gráfico aqui. Primeiro, eu vou fazer a comparação do x com o y1, tá? Vou copiar aqui. Segundo gráfico, esse com y2, e o terceiro gráfico com y3. Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha só. O primeiro aqui é o x e o y1, né? Então, dá para perceber que quando o x cresce, o y cresce, né? No padrão linear, tá vendo? A gente consegue enxergar que tem uma linha aqui que está guiando esse comportamento, né? Se eu olhar aqui, ó, para a relação entre o y1 e o x, quanto é que deu o coeficiente de correlação? 0,93, muito próximo de 1, né? Se fosse 1, a gente ia ver uma linha, um ponto atrás do outro aqui, perfeitamente tá, alinhado. Como não é exatamente 1, né? E raramente vai ser, nunca vai ser, na verdade, só no caso onde eu comparo um valor com ele mesmo, claro. Tá? Só quando eu tiver exatamente 1 que eu vou ter um ponto seguido do outro, seguindo uma linha perfeita aqui, tá? X e Y2 tem um padrão contrário, né? Ó. E dá para perceber que os pontos eles estão variando um pouco menos do que esse daqui, né? Ó, esse daqui tem uma dispersão maior, eles estão mais afastados, esses aqui estão mais concentrados, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, Y2 e X, dá para perceber que a correlação é negativa, né? Por isso que ele está caindo. E o valor é mais próximo de menos 1 do que esse daqui é próximo de 1, tá vendo? Ó, menos 0,96 é mais próximo de menos 1 do que 0,93 é próximo de 1. Ou seja, essa relação é mais forte ainda, negativa, por isso que a gente está visualizando os pontos mais próximos um do outro, tá vendo? A gente não está vendo tanta separação aqui de pontos, tanta dispersão. Já no caso do x com y3, ó, está muito próximo de zero, né? Ó, menos 0,08 é quase zero. Isso significa que não existe relação linear, tá? É sempre bom ressaltar. Entre y3 e x. Tá? Por que eu estou sempre falando relação linear? Tá? Se eu tivesse um padrão que os pontos estão subindo e descendo numa curva, tá? Claramente existe uma relação, porque a gente consegue enxergar que tem um padrão que está acontecendo. Só que a medida de correlação que a gente está medindo aqui, essa medida de correlação, só consegue identificar padrões lineares. Tá? Existem formas de identificar padrões mais complexos, mas eles são mais complexos. Tá? Então, correlação, tá? Medidas de correlação, elas medem correlação linear, tá? Por isso que a gente está percebendo esse padrão aqui. Até aí, tudo bem? Alguém dá um feedback aí?
Até agora tá, professor. Agora tá, né? Tranquilo. Então, até coloquei aqui, ó, para a gente fazer algumas outras análises. Ó. Vamos ver, vamos visualizar a combinação Y1, Y2, Y1, Y3 e Y2 e Y3. Sempre em pares, tá vendo? Eu sempre estou comparando par a par. Então, eu vou fazer assim, ó, para economizar tempo, eu vou copiar isso daqui, colar aqui embaixo. Eu vou só modificar. O primeiro a gente quer Y1 e Y2, né? Então, eu vou colocar aqui Y1, Y2. O segundo é Y1 e Y3. Terceiro, Y2 e Y3. Vamos dar uma olhada aqui. Então, ó, Y1 e Y2 tem relação entre si. Né? Ó, quando um cresce, o outro diminui e vice-versa. Só que Y com Y3 e Y2 com Y3, que são esses dois aqui, ó, dá para perceber que não tem relação nenhuma, né? A gente consegue visualizar a relação quando a gente percebe um padrão de descida ou subida. Só tem essas duas opções, tá? Esse caso aqui parece uma bolinha, né, que está gerando aqui uma coisa bem aleatória. Não tem relação nenhuma e a gente pode confirmar isso daí com um indicador lá em cima, né? Ó. Y1 e Y2, ó. Y1 e Y2 tem uma relação negativa relativamente forte. Né, 0,89 menos 0,89 é bem próximo de menos 1, então tem uma relação forte, a gente está enxergando isso aqui. Ó. Os outros não tem, né? Ó, Y2, Y1 e Y3, ó, próximo de 0, e Y2 e Y3 também, tá? Um para o lado negativo, outro lado positivo, mas os dois são bem próximos de 0, por isso que a gente está enxergando essa falta de padrão linear aqui, né? Não existe um padrão linear, tá? Mas, beleza, a gente consegue calcular um indicador para ver se pares de atributos têm algum tipo de relação linear. Mas o que é que a gente consegue fazer com isso, né? Afinal de contas, o que interessa aqui. Se existe uma relação linear, que a gente percebe utilizando aquele indicador correlação, tá? A gente tem condições de criar um modelo de regressão linear. E a ideia é justamente essa, da gente identificar essa linha que está, digamos, que está modelando esse comportamento. Se a gente perceber esse padrão desse gráfico, ó, os pontos estão descendo mais ou menos nessa inclinação, né? Então, se eu traçasse uma linha bem no meio, tá, desses pontos, eu teria um modelo que eu poderia utilizar para prever, tá? E esse modelo é basicamente o quê? Uma equação linear, tá? Equação linear desse tipo aqui. Ops. Queria... É uma equação linear. Aí, para quem lembra lá de matemática básica, né? Uma equação linear, eu consigo prever o valor de y baseado no x, e a relação linear eu tenho um coeficiente angular, que é esse alfa, e um coeficiente de posição ou de interceptação, que a gente chama, que é o beta, tá? Que é esse valorzinho aqui. O que é esse epsilon, tá? Esse aqui é a equação que está modelando esse comportamento aqui, tá? O epsilon é justamente o ruído, tá? O ruído está percebendo que a gente não está seguindo uma linha reta perfeita, né? Então, sempre tem um epsilon, que é um ruídozinho aqui, ó, que geralmente segue uma distribuição normal, tá? Inclusive, com média zero, com curiosidade. E que faz com que esses pontos fiquem oscilando também em cima de uma linha, tá? O modelo que a gente vai criar, a gente vai ignorar o ruído, tá? E vai tentar criar uma linha perfeita aqui, que vai levar como equação, ó, somente esses termos aqui, tá? A gente vai tentar calcular um y qualquer baseado numa variável independente, que a gente chama x aqui, tá? Para isso, a gente vai utilizar, a partir de hoje, tá? Um novo pacote, tá? A gente sempre estava utilizando o Pandas, né, para fazer tratamento de dados e manipulação e alguns cálculos de indicadores, e o Matplotlib para fazer a plotagem dos gráficos, tá? Existe um outro pacote, e esse aqui é poderosíssimo, tá? Ele faz muito mais do que só regressão linear, que é o mais básico dele, é isso, tá? Que se chama sklearn, tá? Esse pacote aqui é um pacote de aprendizado de máquina poderosíssimo, tá? Que é utilizado muito aí no mercado por profissionais na área de data science. Então, o que a gente quer é um modelo linear. Mais especificamente,
modelo linear de regressão, tá? Então, para a gente importar o pacote, ó, eu digo que a sintaxe aqui é o seguinte, ó, from, né, de scikit-learn.linear models, tá? Isso aqui é como se fosse uma pasta que está dentro do pacote. Eu quero importar esse modelinho aqui. Certo? Então, como é que funciona esse pacote sklearn, tá? Toda vez que eu importo um modelo preditivo, e esse pacote é basicamente para isso, tá? Para criar modelos preditivos, a sintaxe dele é igual para todos os modelos preditivos. A vantagem é essa daí. Então, se eu aprender a utilizar um modelo, eu consigo utilizar qualquer um. A gente está aqui com um modelo de regressão linear, que é bem simples. Mas se eu quiser criar, por exemplo, um modelo preditivo com redes neurais, que é uma coisa bem mais avançada, eu vou ter basicamente o mesmo trabalho que a gente está tendo aqui, tá? Com algumas coisas adicionais que a gente tem que setar, mas enfim. Então, como é que funciona a sintaxe, tá? Primeiro, eu vou rodar aqui para ele importar o pacote, tá? Que é muito importante, senão a gente não vai conseguir utilizar. Então, a ideia aqui é o seguinte. A gente vai criar um modelo, geralmente eu chamo de model, tá? Em inglês. E ele vai ser igual a esse negocinho que a gente importou aqui, ó, que é a regressão linear. Vou escrever aqui, ele vai completar. Não completou. Linear, tá aqui. Linear regression. Abre e fecha parênteses, tá? Sempre. E isso daqui é o que a gente chama de uma classe, tá? A classe modelo linear, a gente está criando uma instância dessa classezinha aqui. E ele tem uma funçãozinha que a gente vai colocar depois do parênteses, que se chama fit, tá? Fit, em inglês, é ajustar. E justamente o que a gente está querendo fazer é isso, né? A gente quer criar uma linha, uma equação linear, tá? Que vai se ajustar aos dados. Nesse exemplo aqui, eu quero criar uma linha que siga esse comportamento aqui, então eu vou ajustar essa equação a esses pontos. Então, essa função fit, que tem todos os modelos preditivos desse pacote, tá? Sempre tem essa função fit. Ele sempre pede duas coisas. Ele quer saber quais são as variáveis independentes, que é o que a gente vai utilizar para prever alguma coisa, tá? E a variável dependente, que a gente geralmente chama de y, tá? É o que a gente está querendo prever. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um teste assim, tá? Ó, a gente vai utilizar o x, daquela base lá, certo? Aquele data frame, para tentar prever o x1. É justamente o que a gente fez aqui nesse gráfico, ó. A gente vai tentar... A diferença, o x maiúsculo para o x minúsculo? Ah, sim. Isso daqui é uma boa prática de quem usa esse pacote, tá? Eu coloquei aqui sem pensar, porque eu sempre faço assim, tá? O x maiúsculo é porque o modelo de regressão, a gente vai fazer um modelo de regressão simples, né? O que é um modelo de regressão simples? Um valor vai ser utilizado para prever o outro. No caso, a gente vai usar, por exemplo, o x para prever o y1, tá? Mas o modelo de regressão linear, ele pode ter várias variáveis de input, que a gente chama de modelo de regressão linear múltipla, que é o que a gente vai ver na próxima aula, inclusive, tá? Não hoje. O x maiúsculo é para representar uma matriz, né? Geralmente, na álgebra linear, a gente coloca uma variável com letra maiúscula para dizer que é uma matriz. Uma matriz tem várias colunas, então eu posso ter vários atributos de entrada, mas o de saída é sempre um só, né? No caso, o y, por isso que é minúsculo, tá? Não é obrigado a colocar assim, não, certo? Mas eu estou colocando só porque é uma boa prática. Antes de fazer isso daqui, eu vou deixar comentado, tá? Se colocar um hashtag, ele ignora, tá? Antes de fazer isso daqui, a gente vai dar uma olhada em como a gente vai colocar esses valores de x e y aqui dentro do fit, tá? Porque tem uma forma padrão de acrescentar esses valores aí. A forma como o modelo linear, tá? Essa função fit, a forma como ele recebe a variável independente, que no nosso caso aqui é o x, né, que é a variável que vai ser utilizada para fazer a previsão, ele quer receber no formato de coluna, tá? Se eu colocar aqui, ó, df.x, ele vai mostrar aqui embaixo somente a coluna x, não é? Beleza? Só que aqui dentro do fit eu não posso jogar um data frame assim, eu tenho que jogar ele no formato values, tá? Só os valores. Só que é o que acontece quando eu coloco ponto values, ó. Ele vira uma lista horizontal, tá vendo? Ele tá pulando a linha aqui porque ele não quer esticar até lá, mas aqui, ó, não é coluna, é uma linha, tá vendo? Então a gente vai precisar utilizar um comando aqui. Isso daqui é padrão, né? Vocês não vão precisar decorar isso daí, é uma coisa que sempre tem que fazer, tá?
um comando que a gente chama de reshape, tá? O reshape, a gente vai sempre passar esses parâmetros aqui, tá? Depois eu explico o que significa, por enquanto vamos só aceitar. Menos 1,1. Quando eu coloco ponto reshape menos 1,1, o que é que acontece? Ó? Ele vira uma coluna, tá vendo? Então ele está colocando como coluna aqui. É assim que a função fit quer receber os valores de x, tá? No formato de coluna. Então, para facilitar, a gente vai fazer assim, tá? Eu vou chamar de x maiúsculo, porque é uma boa prática, tá? A gente colocar x maiúsculo, não é obrigado. O x vai ser a nossa variável independente, né? Que é o x. Ele vai ser igual a isso daqui, tá? Para já ficar no formato de coluna. E o y não precisa ser em formato de coluna, tá? Ele pode receber no formato de linha. Então, vai ser o df.y1. Então, o nosso y, ó, aqui no formato de linha. Y1, fazer assim para ele ver. Nosso y1 está no formato de linha, tá? Pode ser assim mesmo. E o nosso x está no formato de coluna. Tem que ser desse jeito aqui, senão ele vai reclamar, tá? E olha como é simples a gente criar um modelo linear. Basta a gente dizer, ó, eu quero utilizar o x para prever y. Morreu. Vou executar. E acabou de criar um modelo linear para a gente, tá? Vou criar aqui uma... tem aqui embaixo já, só para a gente dar uma olhada. Então, lembra que o que a gente criou aqui, basicamente, foi uma equação linear, tá? A equação linear que a gente criou é desse tipo aqui, ó. Y1 é igual a alfa, que a gente vai já ver o que é, tá? Vezes x1 mais beta. Essa equação que a gente criou foi algo desse tipo aqui. Então, se eu descobrir o alfa e o beta, que foi justamente o que ele descobriu aqui quando a gente criou o modelo, tá? A gente consegue prever os valores de y baseado no valor de x. A gente consegue, inclusive, se quiser, enxergar qual foi o valor de alfa e de beta, tá? Ó, basta a gente colocar... Eu tinha chamado de reg, né? Aqui, vamos colocar assim, então. Não tinha chamado de moda, não. Coloquei reg. Reg é de regressão, tá? O nome do modelo eu chamei de reg. Vou colocar só porque eu coloquei no documento assim, ó. Não confundir. Então, ó, se eu colocar reg.coef underline, tá? Eles colocam esse underline aqui só para... É uma boa prática de desenvolvimento de pacotes, tá? Quando a gente quer acessar um tipo de atributo que eles não querem que você fique acessando, digamos. Não é uma coisa que você ter interesse de acessar, tá? Se eu executar, ó, eu tenho o valor do alfa, tá? O coef é o coeficiente angular, é o meu alfa. Então, essa equação aqui é y igual a 1.905 vezes x mais... Vou colocar print aqui para a gente ver os dois. Se eu quiser saber qual o valor de beta, basta colocar, ó, reg.intercept, que é a nossa constante de interceptação. Menos 0.53. Então, até coloquei aqui embaixo. Y1 é igual a 1.905 vezes x menos 0.53. Tá? Esse aqui é um modelo preditivo. Tá? Isso daqui é o que o pessoal chama aí, por aí de aprendizado de máquina. Tá? Esse aqui é o modelo de machine learning mais simples que tem. Tá? Um modelo de regressão linear. Perdão. Mas a gente não está interessado em saber qual é a equação linear. Tá? Isso aqui foi só uma observação. Quando a gente cria um modelo, tá, que a gente acabou de criar aqui, a gente chamou de reg, né? Eu tenho condição de fazer previsões, ó. Então, para fazer uma previsão, basta colocar o nome do modelo que a gente criou, que eu chamei de reg.predict, abro parênteses. Lembra que o valor de x tem que ser no formato de coluna, né? Para ser o formato de coluna, basta colocar colchete duas vezes, ó. Tá? O primeiro colchete é a linha, aí quando eu acrescento outro colchete dentro, é como se fosse a primeira coluna, tá? Então, vamos supor que eu queira prever o valor de y1, caso x seja igual a 3, tá? Se o x for igual a 3, ó, meu y1 vai ser igual a 5.18. Posso fazer previsões quaisquer aqui, ó. Se o x for 4, o meu y vai ser 7.09. Se eu quiser enxergar essa linha passando aqui no gráfico, que a gente criou o gráfico dessa, a gente criou o modelo para prever esse comportamento aqui, né? Ó. Eu posso
enxergar a linha, isso aqui é bem legal para verificar como o modelo funcionou, tá? Da seguinte forma, ó. Vou colocar aqui plt.scatter. Eu vou primeiro plotar os pontos para a gente ver aqui, né? df.x, vírgula, df.y. Aqui, o gráfico. Depois disso, basta eu plotar plt.plot. Lembra que o plot é um gráfico de linha, né? O valor de x vai ser aquele nosso xzinho assim, tá? Aliás, vai ser df.x, velhos mesmo. E no lugar de colocar o y aqui, a gente vai colocar as previsões, tá? Então a previsão é o reg.predict. E aqui eu posso colocar o nosso xzinho, o x maiúsculo, tá? Aqui. Tá. E olha só, vamos ver se eu fiz certo. Isso. Colocar a cor vermelha aqui para a gente enxergar. É color igual a red. Olha aí. Nosso modelozinho funcionando. Então, dá para perceber que ele se ajustou perfeitamente, né? Aos pontos. Ele está bem no meio aqui. E a forma como ele faz esse ajuste, tá? É tentando minimizar o erro total, tá? Então, ele faz o seguinte. Essa reta aqui, ó. Esse ponto está distante da reta, né? Ele não está em cima. Então, tem um erro aí. Esse erro, a gente chama de erro quadrático, tá? Ele pega esse ponto menos esse ao quadrado. Esse ponto menos a linha ao quadrado, esse ponto menos a linha ao quadrado. Todos os pontos menos o valor previsto, né, que é a linha ao quadrado. A gente soma tudo e divide pelo número de pontos. A gente calcula a média desse erro quadrático e ele tenta definir justamente o alfa e o beta baseado na minimização desse erro, tá? Por isso que ele fica ajustado perfeitamente aqui. Esse processo utiliza método de otimização, tá? Para quem fez pesquisa operacional, que a gente aprendeu lá a otimizar, né? A função objetivo é a função erro, que é uma função não linear, tá? É, inclusive, difícil de minimizar, porque ela não é linear. A gente não tem como usar o simplex. Mas o objetivo é minimizar essa função e as variáveis são alfa e beta. Só isso, tá? No modelo de otimização. Interessante, né? Alguma consideração aí? Fui rápido demais? Tem como fazer com o y? Tipo, se eu der o valor de y, qual seria o valor de x? Funcionar da mesma forma? Não. Só se eu criar um modelo que faça isso, tá? Um modelo inverso. O modelo que a gente criou aqui em cima, ó, ele pega o primeiro parâmetro que a gente passou no fit, é o parâmetro que vai ser usado para previsão, e o segundo é o que vai ser previsto, tá? A gente diz, esse aqui é independente, esse daqui é dependente, né? Ela depende de x, tá? Aí o primeiro tem que ser maiúsculo e o segundo minúsculo. Isso daqui é uma boa prática, né? É só uma boa prática, mas eu poderia ter colocado o x minúsculo, tá? Não importa. Eu só estou colocando o x maiúsculo para poder ter uma certa consistência aqui nas boas práticas. Ah, tá. Mas nada disso é obrigado. Tá vendo que eu sempre dou um espaço, né, entre o igual, é uma boa prática também. Essas boas práticas que não são obrigatórias, né? Poderia colocar assim, ó, colado, tá? Como posso colocar assim, ó, ele não vai reclamar, não. Mas, por uma questão de boa prática, eu vou fazendo assim, tá? Então, perdão, beleza. Esse exemplo aqui é teórico, né? A gente não tá dentro de um contexto. Então, nem tem muita graça, tá? Só para mostrar uma aplicação real, certo? De utilização desse tipo de modelo, tem um exercício que eu vou mandar para vocês. Deixa eu só fazer o upload logo dele aqui. Se eu quiser ver o erro quadrado, de quanto por cento a reta está próxima do erro? Tem sim. como ver aí o modelo? Tem. Só fazer isso daqui, ó. Reg.score. Vou colocar entre parênteses. Tem que colocar o x e o y. Tá aqui o erro médio quadrático. Tá?
Tem como sair tudo isso no gráfico? O desenho da reta, a equação da reta, o erro quadrado? Tem. Só que você tem que fazer uma programaçãozinha. Mas tem como fazer. Lá no final da disciplina, certo? Eu vou reservar umas aulas para quem tiver interesse em aprender umas coisas mais avançadas. Vou deixar livre, tá? Essas aulas mais na frente, para quem quiser tirar umas dúvidas esse tipo de coisa aí que o Francisco perguntou, tá? Mas aqui a gente vai focar só nas funções básicas mesmo, ninguém vai ficar programando não, tá? Para não perder muito tempo. Dá para calcular, tá vendo? Só usar esse score aqui. Beleza. Então vamos lá, eu vou carregar aqui um arquivo novo. Upload. Curso Data Science. Exercício, regressão 1. Nossa, eu tô péssimo. E vou mandar para vocês aqui o arquivo. Mas isso daqui vai ser um exercício para vocês tentarem explorar, tá? Até sexta-feira. Aluguéis Brasil. Aí sexta-feira o senhor faz com a gente? Vou fazer, mas eu vou deixar a semana para vocês tentarem dar uma olhada. Beleza. Tá? Se quiser tentar se reunir, né, em grupo também, até facilita. Então é isso daqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar, né, também. Compartilhar como editável, cadê? Aí no grupo, tá? Mas vão só me acompanhando aí para eu mostrar aqui aplicações reais, tá? Para vocês verem como é interessante. Deixa eu carregar aqui o arquivo. Aluguéis Brasil. Então, essa base aqui eu baixei lá do Kaggle, tá? Aquele site de repositório de dados. Ele é até grandinho aqui, tá demorando para carregar, pronto. Essa base, ela contém preço de aluguéis de imóveis do Brasil, tá? Então, se eu colocar aqui df.red, só para a gente dar uma olhada, tá? Nas informações que tem na tabela, ó. A gente tem essa coluna cidade aqui, que não serve para nada, que ele só identifica 0, tem 2 tipos de cidade, 0 ou 1 a gente não vai usar. Aí tem, ó, para cada imóvel, isso aqui é um imóvel, cada linha é um imóvel, né? Eu tenho uma área em metros quadrados, número de quartos, número de meios, número de vagas, parecido com aquela base que a gente estava trabalhando lá de Melbourne, né? O andar do imóvel, tá? É 0 se for casa. Aqui se aceita ou não animal, se é mobiliado ou não, aí tem um condomínio, aluguel, IPTU, seguro incêndio e aqui eu tenho o valor total, que é a soma desses aqui, né? Tá? Soma do condomínio, aluguel, IPTU e seguro incêndio. Aí, o que é que a gente pode fazer aqui em relação a modelos preditivos, certo? Primeira coisa de tudo, eu tenho condições de calcular, lembra lá, né? A correlação, ó, entre todos os atributos. Eu não botei, não? Ah, escrevi errado aqui. Todos os atributos numéricos, certo? Olha só. Então, vamos fazer aqui um teste. Ó. Eu quero verificar qual o atributo que pode ser utilizado para prever o valor do condomínio, tá? Então, tá vendo que isso daqui, quando eu rodo o .cor, ele cria um data frame, ó. Aqui é o índice do data frame, aqui são as colunas. Então, eu posso ordenar esse data frame. Inclusive, eu posso escolher uma coluna, a gente vai escolher a coluna condomínio. Condomínio, tá? Se eu rodar assim, ó, aqui eu tenho a correlação do condomínio para cada um deles, tá vendo? Eu posso ordenar, ó, sort, values, ele ordenar do menor para o maior. E olha só, o melhor preditor para o condomínio é o valor total. Até faz sentido. Vamos mudar aqui, vamos ver qual é o melhor preditor para o IPTU. Pronto, esse aqui é legal. Aqui eu estou com o coeficiente de correlação para o IPTU em relação a todos os outros atributos, tá vendo? Qual o pior atributo para prever o IPTU? O andar. Tá? Não tem relação nenhuma, tá vendo? Muito próximo de 0. Cidade
também não, porque até a cidade não faz sentido nenhum, é só 0,1 que tem. Número de quartos ficou até um pouquinho mais alto aqui, mas 0,5 é muito baixo também, certo? A partir de 0,7 já é um valor que a gente pode, que já é mais confiável, tá? Aluguel não é. Agora, o condomínio ó, é um bom preditor para o IPTU, certo? Porque ele tem um grau de correlação alto, tá vendo? Ronaldo, me perdi aí. Tá fazendo a correlação de quê com o quê? Aqui eu estou verificando a correlação, ó. Eu estou pegando só o IPTU, tá vendo? Isso daqui é só o IPTU. Em Então é relação a IPTU todos com os as outros. variáveis, certo? É. Então, ó, tá vendo que eu ordenei, né? Vou ordenar, deixa eu colocar assim, do maior para o menor, né? Send igual a falso. Ó, invertido, tá vendo? O melhor preditor para o IPTU é o próprio IPTU, né? Claro, mas isso daí é inútil, porque a gente já sabe. Se eu já sei o IPTU, não preciso saber o IPTU, tá? Mas se eu quiser prever o IPTU do apartamento a partir do condomínio que está sendo cobrado, ó, a gente tem um grau de correlação relativamente alto, tá vendo? 0,7 já é alto, tá? Já é bom. Não é o ideal, né? Mas já é bom. Então, eu posso criar um modelo linear para prever o IPTU com base no condomínio. Como é que a gente faz isso? Ó? From SQ Learn Linear Models, eu vou importar aquele Linear Regression, né? Aí eu vou criar um modelo, vou chamar de REG, tá? Porque a gente estava usando assim o nome, né? Linear Regression. Vamos criar o nosso X e Y aqui, né? Para ficar bem organizado. O X, que é o que a gente quer prever, X vai ser o condomínio, né? Que vai ser a variável que vai ser usada para prever o IPTU. Então, def.condomínio.values, aí eu tenho que colocar aqui, ó, reshape, menos 1,1. Só para aproveitar aqui a oportunidade, tá? Como é que funciona o reshape? No reshape eu digo como é que eu quero que fique o número de linhas e o número de colunas, tá? Quando eu coloco menos 1, eu estou dizendo para ele que ele vai colocar o número que for necessário. No caso aqui, ó, como eu quero que tenha uma coluna só e várias linhas, né? Para eu não colocar aqui, especificar o número de linhas, se eu colocar menos 1, ele já ele já prevê, digamos, ele já sabe quantas linhas vão ser necessárias, entendeu? Então vai ser uma coluna, quantas linhas forem necessárias. O Y, que é o que eu quero prever, vai ser o IPTU, né? IPTU. Vou colocar ponto velhos aqui. Então, ó. Esse menos 1, então, é tipo para ficar por conta dele. Então, tipo, para ficar por conta dele. O número de linhas ele já vai saber, porque ele sabe quantas colunas tem, porque eu tô com um vetor assim, né? Na horizontal. Ele sabe quantos valores tem, ele só vai fazer assim, né? Então, só digo para ele, quero uma coluna, número de linhas, você decide. Quantos for necessários. Esse menos 1 significa isso, tá? Então, tá aqui, ó, para criar o nosso modelo, ó, ponto fit, x, y, rodo, rapidinho ele executa, deixa eu ver o que foi o erro aqui. Ah, tem valores em branco aqui? Achava que não tinha, ó. Faz mal não, a gente apaga aqui rapidinho. def.dropNum igual a 1. Ué. O problema aqui. Estranho. Ah, não. Axis aqui é 0, foi mal. O eixo é o 0. Eu quero apagar a linha, né? A coluna não. Tem assim, tá reclamando? Ah, sim. Vamos lá. Tem que rodar tudo de novo aqui, porque ele apagou e eu tenho que atualizar o run all. Vamos lá. Agora vai dar certo. Pronto, cria o modelo, tá? Então, olha só, eu consigo prever aqui qual seria o valor do IPTU baseado no valor do condomínio. Então, eu vou colocar aqui reg.predict.
né? Abre 2 colchetes, né? Porque tem que ser uma coluna, tá? Então, se o condomínio for... Vou colocar um condomínio aqui do meu prédio, 2.200, alguma coisa assim. Então, o IPTU previsto para esse condomínio, para esse apartamento, tá de 296,69. Essa é a previsão. Tem uma margem de erro, né? E a margem de erro é justamente calculada em cima daquele score lá que eu mostrei pro... Tinham perguntado, né? Se eu colocar aqui reg.score, colocar aqui o X e o Y, sabe a margem. Botei o Y maiúsculo sem querer. A gente sabe a margem de erro. Ó. É bem pequena, né? A margem de erro tá até boa aí. Tá? Esse erro é quadrático, né? A gente tem que, na verdade, padronizar ele. É uma forma de a gente encontrar o erro médio de forma mais inteligente, tá? Na próxima aula eu vou mostrar isso daí. A gente pode criar uma coluna no data frame mostrando as previsões, a gente cria uma terceira calculando os erros, a gente calcula a média desses erros aí para poder ter o valor mais preciso, tá? Aquele ali eu acho que ele está padronizado. Enfim, a gente monta um modelo preditivo, a gente tem uma certa certeza aqui, né, por causa da correlação, que é relativamente alta. A gente consegue prever um valor baseado em outro. Interessante, né? Esse exercício aqui eu estou pedindo para você fazer vários. Ó. Determinar qual o melhor preditor para o valor total, o melhor preditor para o aluguel e o melhor preditor para o IPTU. Para o IPTU a gente já encontrou, né, o condomínio. Para você verificar o do valor total, basta mudar aqui, ó. No lugar de IPTU, coloca o valor total e ver aqui qual a maior correlação. Depois que você identificar ó, o melhor preditor para o valor total para o aluguel e para o IPTU, eu peço para você criar o modelo linear e fazer previsões quaisquer com esses 3 modelos, tá? A gente já fez um teste aqui, ó. Eu posso mudar se o condomínio for R$2.000, o IPTU aproximado é de 560. Esse daqui, ó, do valor total é bem interessante, porque quando você aluga um apartamento, você geralmente olha para o aluguel, né? Só para decidir. Mas sempre vai ter um condomínio, vai ter o IPTU, tem o seguro que você paga também, que já vem junto com o boleto do IPTU. Tá? E você nunca tem certeza do valor total que você vai pagar. Então, se você monta um modelo preditivo, você consegue prever qual vai ser o valor total baseado em algum outro atributo. Se eu não me engano, o valor total você consegue prever a partir do valor do aluguel, se eu não me engano. Pelo aluguel, ele já consegue saber mais ou menos quanto é que vai ser, digamos, o condomínio, IPTU e o seguro incêndio. Então, ele sabe a relação que existe aqui direta entre o aluguel e o valor total. Então, ele consegue fazer essa previsão de forma direta. Se eu não me engano, inclusive, a correlação é bem alta, tá? Entre aluguel e valor total que vai ser pago. Vocês podem tentar verificar tudo isso daí, trabalhando em cima desse esquema aqui, tá? Inclusive, esse documento aqui, como compartilhei, já está com essa parte pré-pronta, vocês podem utilizar para tentar terminar aqui, tá? Alguma dúvida? Não. Interessante, né? É um esquema bem simples, certo? E tem limitações, né? A gente só consegue fazer previsão quando a relação é linear, né? Esse valor aqui, ó, ele deu alto porque a relação é linear. Mas pode ser, por exemplo, ó, que, sei lá, deixa eu ver aqui um que deu baixo. Ó. Pode ser que o seguro incêndio tem uma relação com o valor total, com o IPTU, por exemplo. Só que essa relação, ela não é linear. Tá? Se ela não for linear, esse valor vai dar baixo, ó, ele vai dar ruim, tá vendo? Então, você pode tentar também plotar o gráfico de dispersão do IPTU versus seguro do incêndio para ver se existe uma relação que não é linear. Vai ter um assunto que eu vou colocar como coisa extra, tá? Que são modelos não lineares, tá? Aqui nesse pacote, Scikit-learn, a gente tem condições de fazer modelos polinomiais. Linear é polinômio de primeiro grau, né? Alfa, x mais beta. Se for de segundo grau, vai ser alfa, x ao quadrado mais beta, x mais C, sei lá. Terceiro grau, quarto grau, quinto grau, eu posso utilizar um modelo de regressão de qualquer grau. E o pacote que a gente usa aqui, o modelo, basta a gente dizer quantos graus a gente quer, já faz automático, tá? A curva.
vou colocar como um assunto extra aí. E para hoje, era isso que eu queria mostrar aí para vocês, tá? Parar de gravar, para o vídeo não ficar muito